o que mais prejudicou o Inter foi a inadimplência. Porque se tu não paga, tu não tem mercado para contratar. E foi o que aconteceu com o Internacional. O Internacional muito cedo foi detectado como um time que não pagava. Então tu não pode cogitar grandes jogadores ou jogadores médios para cima se tu não vai pagar. E aí tu tem um time capenga, como é o time do Internacional. Mais do que isso, acho que soma-se a isso, Guerrinha, o fato de o Inter, primeiro, não acreditar nessa possibilidade de rebaixamento, e segundo, tentar de alguma forma fazer dinheiro. O que é fazer dinheiro? Liberar Fernando e economizar. Mas por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Porque ele não acreditou. Porque ele entendeu que dava com o dinheiro. Suportaria. Então esse é o erro original, é o pecado original. Vendeu o Wesley, liberou o Valência e não contratou ninguém. Mas pegando a linha... O pecado original é isso aí. É soberba. O Inter demorou para ter o chamado cagaço. Mas eu acho... O Inter teve o cagaço, com perdão aqui. Cagaço era melhor tu não usar. Já que usou, fala que você... Então repete. Contra o Vasco. Mas unindo o Grêmio teve contra o Ceará muito antes. Unindo a opinião do Guerrinha, quando o Guerrinha diz que é inadimplência, a gente pode também considerar que a janela pós-Libertadores, porque tanto o Léo quanto o Vaguinha diziam, o Vitão vai ser vendido. A gente está ouvindo isso há 3 janelas. E, ultimamente, não vendeu porque tem a Libertadores, porque ainda tem, porque o Inter aposta tudo na Libertadores. Não, o Inter não vendeu o Vitão. Não, o Inter não vendeu o Vitão no meio do ano, justamente porque já tinha liberado o Wesley, o Ener Valencia, e se vende o Vitão, ia jogar com o Cleiton Sampaio. Mas teve proposta? Porque o mercado... Não teve. No meio do ano não teve. É isso que porque eu acho. O mercado voltou, e voltou até acima da expectativa. Ninguém imaginava que o mercado voltaria naquele nível. Tanto que ele volta jogando. Eu acreditava no mercado ex-jogador. Ele está jogando mais do que eu pensava. Esse é um baita profissional. Isso é um profissional. Isso é um profissional. Mas agora assim, não adianta mais, né? Agora... Se vendesse o Vitão, tinha Cleiton Sampaio. Mas por que Cleiton Sampaio foi trazido? Sampaio, como dado momento, teve Diego Rosa. Esse é um ponto... São muitos erros. Não, o Inter teve o Rohel. Esse é um ponto... Esse é um ponto que, entre tantos problemas que o Inter tem, e não são poucos, o Inter até pode escapar, tá apostando na mística, tá apostando no milagre. O cenário do Inter é tão dramático... No milagre e na capacidade pessoal de mando e até de organização de um time que o Abel está emprestando. Fazer o milagre. Eu vou te dizer que o resultado final é fazer o milagre. O Inter não foi buscar o Abel por... O milagre não vem por... O Inter não foi buscar o Abel por questões táticas. O Inter não foi buscar o Abel pelo que ele faz no campo. Não. Retranquinha. O Inter só foi... feliz da vida. O Inter só foi buscar o Abel porque o Abel é o cara capaz de botar um 3-6-1 e ninguém contestar. Exatamente. Que o Abel é capaz de parar e dizer pro torcedor, para de vaiar, os caras estão mal lá dentro, de apoio. O Inter trouxe o Abel porque as vozes que estão lá já não batem mais no ouvido de ninguém. Ele é a única ponte. Exato. E um ponto que vocês estavam falando das contratações, na sexta-feira, durante a jornada esportiva, estávamos eu, Baguinha, e o Debona de entrar no Inter elogia o zagueiro Carlos Cuesta, do Vasco da Gama, colombiano, jogador da seleção colombiana. Isso. Aí... eu tinha feito uma pesquisa pro jogo e me chamou a atenção com o Vasco trouxe o cara da seleção colombiana. O Vasco não tá com tanto dinheiro, embora tenha pego um empréstimo com a Leila Pereira. O Carlos Cuesta custou 750 mil euros até dezembro desse ano. De onde ele é? Do colombiano. Galatasaray, colombiano. Bom zagueiro. E ele, pro Vasco ficar com ele até o ano que vem, mais 1,5 milhão de euros. 2 milhões de euros, 250 mil. Dá pra pagar isso, né? Dava, se o Vasco pôde, né? Claro. A lógica basicamente é essa. Então, esse é um ponto que tem que discutir. Não, por um bom jogador dá pra pagar. De onde vem a busca pelo Cleiton Sampaio? De onde vem a busca pelo Rohel? De onde vem o Richard? Eu vou te dizer que o Diego é o que eu menos contesto. Pra mim é o mais indefensável. Quando você traz o cara da segunda divisão da Bélgica. Mas ele é da segunda porque ele é de um conglomerado de clubes e nesse momento ele tá na segunda. Vamos ver o Guerrinha aí. Fala, Guerra. O Inter pagou no Alé 4 milhões de euros. Foi? Quem? 4 milhões de dólares. Rodrigues? É isso aí. 4,5.
Pois é, então quer dizer, não sei se pagou, se não pagou, acho que não pagou. Acho que pagou porque os caras, não, o Argentino Júnior queria... O Argentino Júnior não cash. Negociou, Queria carta de crédito. O que fecha exatamente com o que o Guerra trouxe há pouco, que quando você passa a ser mal pagador, você é pressionado pelo mercado porque ou o jogador bom não vem, porque sabe que aqui paga mal ou não paga, ou você não tem capacidade de parcelar. E aí você não consegue investir. Mas não é nem o jogador, é o clube, porque o salário é pago. De uma forma ou de outra, pagando atrasados, como pagou agora recentemente, o salário é pago e o salário não é baixo. Tanto que esse jogador era para ter sido contratado para jogar contra o Fluminense, as oitavas da Copa do Brasil, e não deu tempo. Porque o Argentino Júnior, o Inter foi lá e ofereceu parcelado. Aí os caras, não, pera só um pouquinho, parcelado não dá, olha aqui, vocês não estão pagando ninguém. A questão de mercado do Inter... Mas que conversa ruim, né? Em o Inter sobrevivendo e tendo esse milagre, porque a gente está tratando aqui a questão do Abel, mas a realidade nua e crua do Inter é que o Inter, por exemplo, está com um goleiro que só ia jogar ano que vem. E o outro goleiro tem 20 anos. Não, é terrível. O cenário do Inter é um cenário pavoroso. Se aposta muito na mística. Nesse momento, o clube se uniu, a gente viu lá os caras da oposição na entrevista do Abel. Tu tem uma mobilização que tu pode se salvar. Em se salvando, e mesmo não se salvando, que vai ser preciso ainda mais dados e mercado, o setor de mercado do Inter precisa ser muito discutido. O Capa, no caso. Não só o Capa, a gerência de mercado, porque hoje os clubes estão muito segmentados no seu negócio. Quantos departamentos tem para escolher jogador, né? Tem do mercado, tem o Capa, tem o... O Capa e o mercado são a mesma coisa. Não, assim... O gerente de mercado vai ao Capa e busca, eles trabalham em conjunto. Preciso de um meia esquerda que bate bem na bola. Daí os caras olham lá no o Inter diz, o Inter chega assim no diagnóstico, preciso do meia esquerdo. Aí os caras olham lá no Gaó de Osório, Gaó ou Sul Brasileiro? Eu sou Sul Brasileiro. Lá no Sul Brasileiro tem um meia, camisa 10, bate bem na bola. Vaguinha, os índices aí o mercado vai tratar, mas tem o César que jogou praiano, e aí o mercado é que faz essa isso agora. Não. É que não, o Léo está propondo que essa reformulação aconteça. Mas o que eu estou dizendo é que esse é um problema que está escancarado já há algum tempo. Não, mas aí é que tá. Eu não tenho procuração para defender o Capa. Mas o departamento já foi muito melhor. Esse departamento já foi muito melhor. Especialmente quando tinha o Dave Bandeira aqui, que acabou saindo pro Botafogo, recebeu uma proposta melhor. Não é pro Botafogo. O Dave Bandeira, ele foi pro Grupo Eagle, ele é o cara que faz todo o mercado do Grupo Eagle. E outros profissionais ficaram lá. Eu relativizo a dificuldade. A competência deles, ou a incompetência deles para contratar. Por quê? O trabalho deles é assistir jogador de futebol, tá? Puxa vida, os caras sabem quem é bom e quem é ruim, ou quem tem desempenho, quem é que não tem desempenho. Só que muitas vezes, o que acontece? Eles passam um relatório de alguns jogadores e aí o clube chega lá e diz, não, esses aqui eu não tenho como contratar, não tem. Aí entra aquela tua história da prateleira. Pra contratar. Esse é o desconto. Eu vou dar um exemplo aqui, Léo. Vou dar uma informação, tá? Vou dar uma informação aqui agora. Tá? Uma solução que o Inter poderia ter resolvido pro segundo semestre, poderia ter ajudado muito no segundo semestre. A Costa, do Fluminense. O que tu acha dele? Luciano Acosta. Tu gosta dele? Um dos grandes nomes do Fluminense hoje. Esse melhor nome do jogador, na metade do ano, agora, na metade do ano, chegou uma proposta para o Inter por uma troca taco a taco. Acosta e Ener Valencia. E o Inter não quis. Aí eu vou te perguntar, por que o Inter não quis? Não é porque apostava no Valencia, porque o Valencia acabou indo embora. Sabe por quanto? 0. Só para aliviar a folha. Foi por menos. 0. Foi para aliviar a folha. Foi para aliviar a folha. Então, a preocupação do Inter não era qualificar o elenco. Era aliviar a folha. Porque se tu faz essa troca, o Valencia não estava jogando nada aqui. Tu pega o Acosta, e aí eu acho que tem uma leitura de mercado dos caras que tem que... Olha só, esse cara aqui pode não estar jogando bem nos Estados Unidos, mas na Argentina ele foi bem, e aqui no futebol brasileiro ele pode render. Então vamos fazer a troca. Não, e além do que, eu sei que é que não tá bem. Foi esse o processo, tá? Só que não tem cabimento. Tu tem um jogador que é uma moeda de troca e tu tem a preferência de não pegar o jogador na troca e liberar pelo salário. Por que não veio? Tirar o salário. Incompetência, gente. Aí o cara vem pro Fluminense aqui e arrebenta no Fluminense. Vamos lá, tu vai comprar um carro, tá? Isso é gente, isso é informação, tá? Se comprar carro, me lembrei da IESA. Olha, exato. Que tem aqui, 15 marcas diferentes, tá? E tem as melhores condições.
A IESA é demais. Hein, Pedro? Mas por que não veio o Acosta? Porque o Inter não quis... Qual foi a avaliação sobre o Acosta? Tem uma avaliação. Não é a avaliação sobre o Acosta. Tem uma avaliação que é bola levantada. De bastidor que César fez aqui pra mim. é um jogador muito baixinho. Ah, não, mas aí não pode ser sério. Aí não pode, aí não dá. O Nacional estava contratando o time de basquete. Me dá uma cordinha pra eu descer do ônibus. Esse rapaz aí não contratava o Zico, o Pelé. Não, mas eu trago isso como bastidor. Porque às vezes nem é isso. Não pode ser. Às vezes nem é isso, mas chega e diz pro empresário: não, o fulano não quer, bota no do outro. O fulano não quer porque é baixinho, às vezes não é a verdade. A verdade, pra mim, a verdade é. Pra mim, a verdade é. Deu um bom negócio. Não quis contratar porque queria fazer economia de tinta de caneta. Mas é isso aí. Eu não vou trazer. Se eu quero liberar o Valência para pegar o salário dele e guardar pro ano que vem, por que eu vou pegar o Lúcio Acosta? Voltamos ao pecado original. Mas o pior é que eu não posso duvidar isso que o Vaguinha trouxe, e que talvez seja uma explicação falsa do porquê não, eu não posso duvidar de que seja verdade. Porque aqui tem uma certa tara por homem grande. O cara tem que ser grande. E aí você elimina algumas alternativas. Não. Se for o cara. Se você tiver a Copa de 2014 com um monte de alemão grande, o cara que faz o gol tem 1,65m, 68m, que é o Götze. 1,68m, vamos para 70 para não discutir. Os grandão jogaram para dedéu. O gol do título, o gol do título da Espanha, o cara tem 1,60m, ele brinca no minimundo de gramado. Tá, mas aqui que tu diz é no Rio Grande do Sul ou no Brasil? Não é, Maurício. Aqui tu diz Rio Grande do Sul ou Brasil? Aqui, pagos. O Arthur não é alto, pagos. Tá jogando aí. O Arthur se impôs, né? Pois é, mas se impôs. Mas o Arthur estava aqui. O Acosta não veio de lá. O problema é quem do Inter que eventualmente vamos lembrar que o Arthur... O William não é alto do Grêmio. Vamos lembrar que o Arthur, quando chegou e surgiu e se dizia que ele era volante, não, ele é meia. Porque o baixinho é isso, né? É o esquema Pedro Ernesto, né? Os grandão lá atrás dão um bico pro baixinho correr ou pro baixinho pegar a bola, e se ele for meia. Eu uma Libertadores assim, mostrei pra vocês como dia é que antes. Foi? Como eu vou mostrar pra vocês agora que o Abelão Qual é a Libertadores que ganhou com o baixinho? Aquela do Palmeiras contra o Atlético.